Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo que fazer uma longa viagem para fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. E tendo dado 5 talentos a um, 2 a um outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um, logo partiu. Aquele, pois, que havia recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou esse dinheiro e ganhou outros 5. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2. Mas aquele que havia recebido apenas 1, cavou um buraco na terra e lá guardou o dinheiro do seu amo. Muito tempo depois, tendo o amo voltado, chamou seus servidores para que lhes prestassem conta. E aquele que havia recebido 5 talentos veio e apresentou-lhes outros 5, dizendo-lhe: Senhor, vós me colocastes 5 talentos nas mãos, e tendes aqui mais outros 5 que ganhei. O amo respondeu-lhe: Bom e fiel servidor, porque fostes fiel com pouca coisa, dar-vos-ei muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos também veio se apresentar e disse: Senhor, vós me colocaste 2 talentos nas mãos, tende aqui mais outros 2 que ganhei. E o amo respondeu-lhe: Bom e fiel servidor, porque foste fiel com pouca coisa, dar-vos-ei muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que tinha recebido apenas 1 talento veio em seguida e lhe disse: Senhor, sei que sois exigente e que ceifais onde não semeaste, e que colheis onde não havias semeado. Porque eu vos temia, fui esconder o vosso dinheiro na terra. Eis aqui, eu vos entrego o que vos pertence. Mas o amo respondeu-lhe: servidor mau e preguiçoso, sabíeis que ceifo onde não semeei, e que colho onde não espalhei. Devíeis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, em meu retorno, retirasse os juros que me pertencia. Tirai-lhes, pois, o talento, dai-o àquele que tem 10 talentos, pois dar-se a todos que têm, e terão em abundância, mas aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á até mesmo o que parece ter, e que se lance nesse servidor inútil, nas trevas exteriores, ali haverá choros e ranger de dentes. Mateus 25, 14 e 30 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos pedir a Deus que nós tenhamos a capacidade de receber essa parábola. E isto é comum. Muita gente não dá valor àquilo que recebe. Vamos agradecer a Deus por nos mostrar esse caminho e pedir a Ele que nos ensine a trilhar o caminho da justiça, do amor, da paz, da produção. Que a gente esteja sempre predisposto a trabalhar em prol das nossas famílias, dos nossos amigos e de toda a humanidade. Que Jesus nos ilumine e nos dê força, condição, sabedoria, paciência, para que possamos atingir tal objetivo. Tenha uma boa palestra. O palestrante será o senhor Paulo. Uma boa noite a todos. Antes de nós começarmos a palestra, vou pedir que vocês façam um exercício bem simples. Hoje é dia 9 de janeiro. Faltam 356 dias para acabar o ano. O ano já está acabando. Porque desde o dia 1º de janeiro, desde a 0 hora, ou do primeiro, 2º de janeiro, o ano começou a acabar. Assim como a nossa vida. Nós nascemos e já começamos a morrer. Porque nós vamos numa sequência até nós desencarnarmos. Mas aproveitando esse início de ano, eu vou pedir para vocês
que fechem os olhos. E nesse início de ano vocês vão se concentrar. E aqueles que já fizeram isso vão reforçar os votos do que vocês querem este ano. Pensem. Pensem naquilo que vocês desejam obter esse ano. Comprar, trocar, tudo que vocês pensarem que vocês vão fazer o balanço em 31 de dezembro. Esse ano eu quero tal coisa, eu quero mudar isso, eu quero mudar aquilo, eu quero alterar isso, eu quero alterar aquilo. Pronto, já fizemos. E agora vamos começar a nossa palestra, depois nós voltamos a essa parte. Materialismo e espiritismo. Na acepção da palavra materialismo, e eu agora pergunto para vocês, quem aqui é materialista? Por favor, levante a mão se alguém quiser. Quem que é materialista aqui? Ninguém? Tem uma pessoa que é materialista. Só ela que é materialista. Mais 1, 2, 3. Agora estão levantando, né? Olha o medo, né? Porque existem duas acepções da palavra materialismo. Tá? A primeira palavra materialismo é a questão da filosofia. Aqueles que levantaram a mão, espero que não seja esse materialista que eu vou falar agora. Porque materialismo vem da palavra material mais ismo, que é a filosofia que leva em consideração a preponderância da matéria sobre o espírito. Esse é aquele que acredita que só existe matéria. Eu tenho certeza que não foram vocês que levantaram a mão. E eu vou dizer daqui a pouco quais são os materialistas que levantaram a mão, que eu me encaixo nesse. Esses materialistas são aqueles que dizem que só existe a matéria e ponto final. Acabou, morreu o homem, morreu tudo, acabou, joga-se fora, morreu, acabou. Sócrates, que viveu por volta do ano 400 antes de Cristo, dizia o seguinte: a morte é uma das duas coisas: a destruição completa do indivíduo, mergulhado em sono profundo, ou continuidade que passará a viver em outro local. Então ele dava duas situações. A morte, das duas, uma. Ou é o fim de tudo, morreu, desligou, acabou, ou é uma passagem para um outro local. Aquilo que nós temos o conceito que é o que realmente acontece. Rogério Coelho, um espírita, escreveu um artigo chamado A Tormentosa Incerteza do Materialismo e da Incredulidade. E ele coloca 4 classes de materialistas. Esse materialismo filosófico. Primeiro, são aqueles materialistas de negação absoluta. O homem é uma simples máquina que funciona enquanto está montada. Ela quebra e é jogada fora. Nessa parte vivem aqueles que acreditam que morreu, acabou. Morrem, então eles vivem na seguinte função: vou aproveitar a vida. Vou viver enquanto a vida me fornece condições para isso. Então eu vou pintar e bordar. Vou aproveitar a vida. Vou viver ela no êxtase. Aí nós vamos encontrar muitas pessoas que realmente usam e abusam da vida. Porque dizem, só tem uma. A vida é só uma. Vamos ter a segunda classe, segundo Rogério Coelho. A segunda classe é a dos incrédulos, que compreende por indiferença, por falta de coisa melhor. Então, se dizem materialista porque não tem coisa melhor para eles. Eu vou ter que ser, então vou ser materialista. Não é por convicção, é porque não existe coisa melhor para eles. Então, eles acreditam ou por indiferença. Para mim, tanto faz. Ser materialista ou não ser, não muda muita coisa. A terceira classe, segundo Rogério Coelho, é aquela dos incrédulos e espiritualistas. Já começa a misturar um pouco. São aqueles que pisam nos dois caminhos. São tão refratários quanto os outros dois. Porém, se perturbam se realmente não tiverem razão. Porque aí a coisa vai pesar. Porque eles acham que não tem nada após a morte. Eles acreditam que a morte é o fim de tudo. Mas fica com o pezinho atrás. Fecham os olhos para não verem e tapam os ouvidos para não ouvir. Então são aqueles que acreditam em espíritos, mas sempre tem aquela: espero que quando morrer não tenha. Espero que quando morrer não exista a vida após a morte.
Aí entramos na quarta classe, os mais, entre aspas, sem vergonha de todos, que são aqueles que acreditam em espiritismo, acreditam em vida após a morte, mas são incrédulos muitas vezes por interesse ou por má fé. Não acreditam muito bem. Ostensivamente condenam o espiritismo por motivos pessoais. Então vamos condenar, não existe vida após a morte, não existe espírito, não existe comunicabilidade, vamos meter o pau. Nesse daí, até eu coloco o Quevedo, que não é um materialista, mas ele mete o pau no espiritismo. E é estudado. Estudou, com certeza leu quase, praticamente já é obrigado a ler, porque ele é um estudioso, ele é um... Além de ser nem padre, né? Além dele ser... esqueci a categoria dele lá, ele fez teologia. Em teologia se estuda todas as religiões, todas as doutrinas. Então, é aquele que mete o pau. E vamos encontrar uma outra série de pessoas que abandonam o espiritismo, deixam o espiritismo de lado e vão meter o pau depois no espiritismo. Ah, fiquei lá. Aquilo ali é coisa do demo. Aquilo é coisa do capeta. Mas, descritas essas quatro classes, e para nós explicarmos aqueles que levantaram a mão, todos nós somos materialistas. Nós precisamos da matéria para vivermos. Nós precisamos comer, beber, isso é matéria. Nós precisamos nos vestir, nos transportar, seja num carro, ou num ônibus, ou numa bicicleta. Nós precisamos ter uma casa. Tudo isso é matéria. Então nós somos materialistas. Ninguém aqui ainda é espiritual, ou só espírito. Ninguém fecha o olho aqui e abre lá. Se alguém estiver fazendo isso, pode até ser que faça e eu não estou vendo. E por sorte, eu não vejo. Já contei várias vezes e agradeço por não ver espíritos. Porque ver espírito dá susto. E eu falo que eu tenho medo, não do espírito, mas do susto que o espírito dá. Então aqui eu não vejo o espírito por sorte. Não vim médium, quero continuar não sendo médium. Vira e mexe, andei vendo uns vultos lá em casa e tem hora que dá uns sustos lá. Então, fica só nos vultos, fica só nisso. Mas todos nós somos materialistas. Mas, continuando, no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, nós vamos encontrar Kardec dando a seguinte definição. O materialista apenas vê o corpo. Em nenhuma conta tem a alma. É inapto para conhecer estas coisas. Então, o materialista, na explicação do Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele que apenas vê o corpo, não tem alma. Para por ali. Já o espírita sabe que se passa no além-túmulo. Nós espíritas temos o conhecimento, através de obras, através de palestras. Eu, por sorte, tenho ainda a condição de ver pessoalmente, porque trabalho num grupo mediúnico há quase 20 anos, então tenho a condição de ouvir da boca de espíritos o além-túmulo. Tenho em casa 3 médiuns, a minha mãe, a minha esposa e a minha filha. Minha filha agora está meio quieta, a mediunidade, mas com a minha mãe já me deu muito susto. Até a minha filha também deu muito susto em ver espíritos. Então a gente tem a consciência do além-túmulo. 1250 anos antes de Cristo, vem uma figurinha chamada Moisés. E começa lá atrás. 3.250 anos nos chamando a atenção para esse próximo passo do materialismo. Nós falamos da filosofia. Daqueles que são por conjectura, por se decidirem ser materialista. Mas agora nós vamos entrar, nós, aqueles que levantaram a mão e aqueles que também não levantaram a mão e que são materialistas, vai começar agora a puxada de orelha. 1250 anos antes de Cristo, Moisés traz os 10 mandamentos. Dentre um deles, vou pegar o último. Não cobicei a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem qualquer coisa que lhe pertença. 3.000 anos atrás, Moisés, primeiro enviado de Deus, vai nos alertar para nós não sermos materialistas, ao extremo.
para nós não cobiçarmos aquilo que não é nosso, aquilo que não nos pertence. Porque ele fala, não cobiceis a casa do vosso próximo. Não cobiceis o servo, a serva, o boi, o asno. Hoje ninguém cobiça asno nem boi, né? É difícil. Boi até pode ser que algum tenha um sitinho ali, e pode até cobiçar uma determinada boiada, alguma coisa assim. Mas asno, gente, eu nem lembro se eu já vi algum asno assim ao vivo, né? Burro, mula, tenho visto. Asno que eu acho meio difícil, mas é praticamente igual um burro, né? Então, não tem cobiçado, com certeza. Eu não vou passar assim na rua de casa, nossa, mas meu vizinho tá com asno, coisa mais linda. Ah, como eu queria ter esse asno lá em casa. Lógico, mas nós cobiçamos outras coisas. Carro, TV e muitas outras. Passa-se o tempo, 400 anos antes de Cristo, vem mais um homem, que eu acabei de citá-lo, Sócrates. E ele fala assim, a alma se transvia e perturba quando serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem, como se estivesse ébria, bêbada, porque se prende às coisas que estão sujeitas à mudança. Eu não sou assim, vamos falar. Não, imagina, só que tu exagerou. Vai alguém pegar alguma coisa que é tua. Vai alguém amassar teu carro, dar uma ré no supermercado e rebenta a porta do teu carro. Ah, meu irmão, não foi nada, eu vi que você não viu. Vai embora, pode deixar que eu pago. A franquia é 1.250, eu pago essa franquia. Vai com Deus, meu irmão. Fica, que é isso? Ou você entra, se alguém arrombou seu carro. Mulher, deve ter alguém contente agora, porque acabou de levar o nosso toca-CD. Olha, ele vai ouvir música na casa dele. Ou alguém que chega na sua casa e encontra a falta de algo. Nós sentimos ultrajados quando alguém pega alguma coisa nossa. Nos sentimos ébrios, queremos matar aquele primeiro que passa pela nossa frente. Então, Sócrates já nos falava 400 anos atrás, ou 400 anos antes de Cristo, que a alma se transvia, se perturba, quando dela se faz coisas que estão sujeitas à mudança. Por que estão sujeitas à mudança? Ninguém compra um carro e morre com o carro. Tem alguns até que fazem isso. Mas o carro estraga, fica velho, você quer trocar. A casa estraga, fica velha, você quer trocar. A mulher não. E outras coisas que você vai trocando ao decorrer da sua vida. Televisão. Eu me recordo, eu ouvi uma palestra de um londrinense, né, o Sérgio Portela, né, Portela, né, que era de Londrina, não sabia. Eu achava muito interessante quando ele coloca a situação de quando ele tinha a primeira televisão. E a primeira televisão que ele teve era Telefunken, preto e branco, um seletor. Tem muitos jovens aqui que não sabem nem o que é seletor de canais. Mas hoje a televisão é de LED. A televisão já está ultra moderna. Celular, então, nem se fala. Antigamente você tinha, eu até brinco, ele conta nessa palestra que o filho, antigamente, você sabia onde o filho está. Hoje, com o celular, você não sabe onde ele está. A não ser que você ponha um rastreamento no celular. Então as coisas mudam e evoluem. E nós estamos sujeitos a essas mudanças. Você compra um determinado bem, daqui a pouco você quer um outro. Mas você faz de tudo para trocar aquele bem. Mas aí nós chegamos num cara, gente boa. Fez aniversário agora, esses dias, que é Jesus. E ele fala assim, não acumulei tesouros na terra, onde a ferrugem, os vermes os comem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulei, sim, tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, o vosso tesouro aí está também o vosso coração. Então, mais um sábio, e talvez o maior de todos, vem nos alertar a respeito desse exagero, desse materialismo exacerbado que nós vamos abordar daqui a pouco. Porque, por enquanto, eu estou chamando a atenção. Podia deixar depois, mas eu estou chamando a atenção antes. 1857, surge Allan Kardec. Eu não posso precisar se essa questão do Livro dos Espíritos estava na primeira edição de 1857 ou na segunda de 1860. Até porque da primeira para a segunda eram 501 perguntas na primeira edição e 1008 na segunda edição. Mas vamos estipular 1857. Ele fala na questão, ele pergunta para os espíritos na questão 922.
De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Que maneira que o Espiritismo pode ajudar para o progresso? Olha que pergunta sábia. Olha a resposta dos espíritos. Destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram os verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. Então, destruindo, nós vamos parar de ter dúvida. Vamos parar de nos apegar a essas coisas perenes. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo prejuízos de seita, castas e cores, como ensina os homens a grande solidariedade que há de unir como irmãos. Então, acabando com o materialismo, tudo isso vai acontecer. Não vai mais existir essa questão de seita, castas, cores, raças e etc. e tal. Porque é o materialismo que acaba vinculando isso daí. Quem tem mais e quem tem menos. Quem pode mais, quem pode menos. Então nós tivemos um decorrer de todo um tempo. Desde 3.000 anos atrás. Estão chamando a nossa atenção. E aonde está o erro? Aí nós vamos encontrar mais uma passagem de Jesus. No capítulo 16. Esse capítulo onde foi lido, não pode servir a Deus e a Mamão, onde eu pedi que lesse, daqui a pouco nós vamos dar uma explicação rápida sobre a questão dos talentos. Um jovem se aproxima de Jesus e pergunta o que deve fazer para adquirir a vida eterna. Então imagina Jesus ali no meio da sua caminhada, da sua pregação, chega um jovem e pergunta, Jesus, o que eu posso fazer para adquirir a vida eterna? Jesus pede primeiro que siga ou guarde os 10 mandamentos, ou os mandamentos. Cita eles, não vale o caso. O jovem retruca, isso eu tenho feito, tenho seguido, tenho guardado os 10 mandamentos. E o que está me faltando ainda? Então já posso. Aí Jesus vem. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Vocês já imaginaram, hoje, um mesmo jovem perguntar para Jesus, fala, Jesus, o que eu preciso fazer para adquirir a vida eterna? Vai em casa, apaga o MSN, o Orkut, o Facebook, e venha e me segue. O jovem vai falar, puxa vida, eu tenho 5.000 amigos no Facebook, eu tenho 500 no MSN, o Orkut eu já nem mexo mais. Puxa vida, Jesus. Difícil, hein? O jovem foi embora. Porque tristonho foi porque possuía grandes haveres. Não dá, não. Jesus está pedindo demais de mim. Aí Jesus diz a seus discípulos, digo-vos em verdade que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe por um buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa parábola é a parábola que eu acho mais interessante. Porque toda vez que ela é dita, a primeira coisa que a pessoa vem na cabeça é ver um camelo querendo entrar num buraco de uma agulha. É a ideia, né? Aí veio uma explicação, dizendo que as cordas antigamente eram feitas de pelo de camelo. Mentira, nada disso. Tá? A história do buraco da agulha é a seguinte. Cidade de Jerusalém. Ela fechava o portão principal às 5 horas da tarde. Era um portão grande, porque às 5 horas começavam a se fazer as rezas, as preces, a parte religiosa. E aí as pessoas, para não causarem tumulto, os vendedores, os viajantes, chegavam, porém não conseguiam chegar com seus animais. Porque sobravam portas baixinhas, a qual só a pessoa podia passar. Tem portas no chão, inclusive existem na internet fotos que a porta era no alto com uma escada. Chamava-se buraco da agulha. Porque só podia passar a pessoa, o camelo, a tralha ficava para trás. Logo, o viajante não queria deixar o camelo e não entrava também depois do horário. Ficava lá fora e só no outro dia entrava com seus animais para guardar nos devidos lugares. E ficou-se conhecido esse buraco da agulha como essas portas. Então não aquela corda, como já havia se dito ou explicado. Mas cria-se uma dificuldade. Então o rico não pode entrar no reino dos céus. Então imagine, dia 31 de dezembro, às 21 horas e 15 minutos, você descobre
que foi um dos ganhadores da Mega Sena da virada. Imagine, 4 ganhadores. Seria o quinto. 60, 40 milhões, 50 milhões daria, né? Deu 240 milhões. Naquele mesmo momento, você fala, meu Deus, eu ganhei. Mas é mais fácil que um buraco passa no buraco um camelo, passa no buraco da agulha. Vou rasgar o bilhete. Porque eu não vou entrar no reino dos céus. Não, cadê o bilhete? Vou rasgar. Mas se eu rasgo, eu vou ficar sem dinheiro. Mas se eu não rasgo, eu não vou entrar no reino dos céus. Já pensou que desespero da pessoa, se ela for seguir a risca isso daí? Olha, falo para vocês o seguinte, hoje eu fiz minha mulher, ela não saí de casa hoje durante o dia, trabalhando em casa, e pedi para ela, faz um jogo para mim. Ela só tinha R$2 trocado, falei, joga no quê? Na Mega Sena ou na Lotomania? Falei, joga na Mega Sena que dá um prêmio maior, porque eu quero ganhar, e é hoje. Porque não é esse o entendimento que Jesus quis dizer. Não é essa a ideia que ele quis passar. Se a riqueza fosse obstáculo absoluto à salvação, como Jesus pregava ou Jesus explicava, Deus teria concedido um instrumento de perdição. Seria coisa do capeta jogar. É coisa? Não, isso não é coisa de Deus, não. Mas tem que ter a riqueza, gente. O problema é que não é a riqueza o problema. Não é o dinheiro. Na verdade, não são os arrastamentos, fascinação, desvios de conduta que causa, no caso, o dinheiro. É por causa da pessoa que vai ter o dinheiro que vai transformar isso muito mais perigoso ou muito mais provocante do que a miséria. Então a gente escuta que provação maior é a riqueza do que a pobreza, a gente sempre escuta, eu queria ser rico. Eu queria padecer como rico e não como pobre. Mas o pobre, que tentação que ele tem? Ele acorda, ele vai dormir, ele acorda, vai trabalhar, almoça, janta, ou quando almoça. Chega em casa, toma um banho, dorme, acorda, trabalha. Dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha. Final de semana, vai lá um futebolzinho, vai dar uma passeadinha na praça. Vai assistir um jogo do Corinthians. Pobre, tá? A maioria, né? 99% dos corintianos, né? Eu sou palmeirense, estou na segunda divisão, admiti publicamente. Mas não são. Esses daí vão ter que cobrança depois. O rico acorda, hoje eu vou para Bariloche, hoje eu vou para Estados Unidos, hoje eu vou para Miami, eu vou para Grécia. Aí no centro você não vai? Não, hoje eu não posso, que eu já estou marcado para um cruzeiro para Grécia. Volto daqui 20 dias. Então a hora que você voltar, você volta para o centro. Não, porque eu voltar eu tenho um outro cruzeiro para Estados Unidos, vou dar uma passeada lá. Mas então a hora que você voltar, você volta aqui para o centro. Joga para o ano que vem, aí eu volto para o centro, em 2014, aí eu dou uma acalmada. 2014 não dá, tem Copa do Mundo, eu vou lá, já acertei uns lugares para assistir a Copa e etc e tal. Quando Jesus diz ao jovem que o apego dos bens terrenos é um obstáculo à salvação, não temos que sair vendendo tudo. Essa é a culpa. É de quem faz o mau uso. É as más paixões, os crimes. É o homem que devemos culpar. Não é a riqueza. É aquele homem que não vai seguir bem. É aquele homem que vai deixar tudo o que ele fazia. Porque é fácil nós dizermos, né? Quando eu ganhar na loteria, eu vou ajudar. Não. Estava lendo no jornalzinho que agora compraram, né, o terreno aqui atrás, vão construir. Não, eu ganhando, vou ajudar a construir. Pode ficar tranquilo, Patrícia, eu ganhando, fica sossegado que eu vou construir. Ganha na loteria. Aí você vê o prêmio e fala, você vai ajudar? Não, pode ficar tranquilo. Eu vou fazer umas coisinhas aqui, mas fica tranquilo. Até o final do ano eu ajudo. Aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos. E daí, você não ficou de ajudar? Não, vai aguentando as pontas aí, ó. Aí você já começa a fazer conta que o dinheiro é pouco, o dinheiro talvez não dê. Você já fica com medo, que já aquele dinheiro que você vai dar, você vai usar para outra coisa. E vai. Quando você vê, você está com um débito enorme. Mas não é o débito por causa do dinheiro. Porque a riqueza é um elemento de progresso. A riqueza é um elemento de progresso. Se não fosse a riqueza ou o dinheiro em mãos de poucos, se vocês pegarem essa pesquisa, eu fiz há muito tempo atrás. Vou dar um exemplo. Naquela época, talvez não esteja longe disso, se nós pegássemos toda a riqueza circulante no mundo, o dinheiro, e dividíssemos para cada habitante da Terra, daria $5.000 para cada um. $5.000. $5.000 na minha mão durava até segunda-feira.
Para ser mais exato, terça, que tem umas contas na terça para pagar. Acabou. E agora? Acabou, ninguém mais tem dinheiro. Eu vou atrás do meu cliente que me deve, mas eu também só tinha 5 mil. Aí você vai atrás, eu só tenho também 5 mil. Não dou 6 meses para estar tudo na mão de alguns de novo. Porque ela tem que estar ali. É necessária essa riqueza localizada para saber os investimentos, para se fazer novos remédios, para se ter o trabalho, para as pessoas estarem empregadas. Então, há necessidade da riqueza. Ela não é um instrumento de perdição. Porém, temos que ter em mente, e nós temos o conhecimento, e aí agora eu cito a parábola dos talentos. Se alguém nunca se ateve a exatamente o que significa a parábola dos talentos, vamos pensar o seguinte. Na parábola fala daquele homem que recebeu 5 denários, dinheiros, e devolveu 10. Dobrou. Mas teve aquele que recebeu 2 e devolveu 2. Recebeu menos, mas também dobrou o dinheiro. Mas teve aquele que recebeu 1 e com medo de perder, guardou. Escondeu, enterrou. A hora que o patrão veio, está aqui o teu dinheiro, ó. 1 está aqui. Rapaz do céu, te deu dinheiro e você está devolvendo o mesmo dinheiro? Por que você não duplicou ele? Fiquei com medo. Fiquei com receio, né? O senhor é bravo. Chicotão bravo. Vai esquentar nas minhas costas. Na verdade, a parábola dos talentos vem nos dizer do conhecimento. Nós adquirimos o conhecimento e tudo que nos é dado nós temos a obrigação de multiplicarmos. A parábola dos talentos pode ser transformada ou pode ser dita como o conhecimento que nós adquirimos. A nós é dado o conhecimento. Cabe a nós transmitirmos esse conhecimento. Quando nós adquirimos muito, vamos repassar muito mais esse conhecimento. Quando nós adquirimos pouco, temos a obrigação a si mesmo de repassar esse conhecimento, nem que for pouco. Porém, aquele que conhece ou adquire e não quer repassar por egoísmo, ou não quer repassar por medo de perder a única coisa que ele tem, vai ser cobrado lá depois. Então o homem, quando vem à Terra, ele só possui uma única propriedade, que é o seu intelectual, ou o seu eu, sua alma, seu espírito. É essa que vem e essa que vai. O resto fica tudo aqui. Então todo o conhecimento que ele adquire, ele vai passar ele, e quando chegar do lado de lá vai prestar conta desse conhecimento. Olha, eu vim até a Terra, eu fui espírita, ou me tornei espírita, e me usei desses conhecimentos que eu obtive e ajudei muita gente. Estendi a mão a muitas pessoas. Colaborei com muitas pessoas. Eu tive um médio conhecimento, mas mesmo assim passei para frente. Eu aprendi muita coisa, mas... não. E cada um por sua conta. Eu aprendi lá no Espiritismo que é cada um por si. Porque é. Cada um por si, gente. Vocês vão achar absurdo, mas daqui a pouco eu explico. Nós estamos aqui como indivíduos que têm a obrigação e o compromisso de evoluir. Quando nós desencarnarmos, o que nós vamos levar? O homem só possui o usufruto daquilo que aqui ele encontra. Então, quando nós reencarnamos, quando nós aqui nascemos, vamos ter, muitas vezes, o conhecimento, e vamos multiplicar esse conhecimento, vamos conquistar, vamos ser professores, vamos ser engenheiros, advogados, médicos, bancários, etc. e tal. Vou amealhar fortunas, mas ajudei o próximo. Mas estendi a mão a um, a outro, colaborei, dei emprego. Tudo isso depois, quando eu morrer, não levo nada da parte material, mas levo aquilo que eu ajudei. Levo aquilo que eu pude oferecer ao meu próximo. Divaldo Pereira Franco conta uma história de uma mulher americana que ela pediu que quando morresse fosse enterrada dentro do seu Rolls Royce de $1 milhão. Acreditava ela que quando morresse e desencarnasse, do lado de lá estaria com o seu carro à disposição. Só faltou ela pedir para enterrar o motorista junto. Conta-se ele, inclusive nessa história, que com certeza quando ela desencarnou, que ela morreu, ela deve ter acordado num lugar longe de nada e teve que dar um bom trecho a pé para aprender que daqui nada se leva, que seja material. Os bens da terra pertencem a Deus. Tudo é de Deus. Gente, nós não somos dono de nada. Nada vezes nada. Mas a casa está no meu nome. Mentira, não é tua. Porque se você cair mortinho ali, você vai levar a tua casa? O carro? Não, mas está no meu nome, prestação paga, seguro em dia, mas não é teu. A esposa não é tua.
Se você quiser arrumar outra, ela arruma a hora que ela quiser também. Você chega em casa, a roupa está lá fora, ela já está com outro lá dentro. Assim como também o contrário, viu? O marido também não é de vocês. E acontece muito isso daí, né? O marido arruma outra e a mulher fica a ver navios. Nós não somos nada dono. Mas os bens da terra pertencem a Deus, que distribui a seu grado. Então há aquela programação reencarnatória. Não é que Deus fica escolhendo. Você vai nascer rico, você vai ser professor, você vai ser médico, você vai ser engenheiro, você vai ser pobre, não vai ter nada, vai torcer para o Corinthians. Não é assim que Deus faz. Deus distribui de uma forma em que nós sabemos. Somos nós que fazemos a nossa programação reencarnatória. E nós temos muitas vezes a escolha de sermos ricos, de ganharmos. Mas Deus frequentemente anula essas provisões. Ele dá uma olhadinha e fala, você está pisando na bola, está errando, e tira. Nós já ouvimos, e quem não conhece, em 1929, se não me falha a memória, houve a queda da Bolsa de Chicago. As pessoas anoiteceram e amanheceram. Não é sem nada, é devendo ainda. Como houve agora esse problema da bolha imobiliária nos Estados Unidos, que além da pessoa perder a casa, ainda ficou com dívida. Então as pessoas às vezes têm tudo e de repente amanhece sem nada. E aí vão acusar quem? Deus. Ah, Deus, foi você quem fez acontecer isso comigo. Poxa, Deus, sou um gente boa, bacana, vou no centro, rezo, oro, leio o Evangelho, leio a Bíblia, e você faz isso comigo? Mas é porque muitas vezes nós estamos usando mal aquilo que nos foi dado, ou aquilo que nós fizemos o compromisso de ter. E aquilo vem de forma a nós não criarmos mais débito, de nós não aumentarmos mais tudo isso. A vida é breve. Bem breve. Quer verem só? Quem se lembra da última Copa do Mundo? Quem se lembra da Copa de 82? Fez agora 30 anos. Você lembra do Brasil e Itália, 3-2, 3 gols de Paulo Rossi? A gente lembra como se fosse ontem, já fazem 30 anos. Já se foi. A coisa é rápida. Daqui a pouco vai ter a Copa de 2014, 2018, nós já vamos estar pensando na outra e etc e tal. De repente nós mudamos. A coisa vai rápida. Mas aí, apesar dela ser breve, e aí Kardec fala isso no capítulo, ele diz o seguinte: o que impressiona é a preocupação com o bem-estar material. Calma. Nós temos que ter uma preocupação de ter um bem-estar material. Claro que temos que ter. Nós queremos sempre alguma coisa um pouco melhor, uma coisa um pouco mais tecnológica. Uma TV melhor, como eu havia dito. Uma casa mais confortável, uma piscina. Um carro melhor, mais novo, mais moderno. Um celular, possa fazer aí. Muitos que são mais conectados aí querem um celular melhor, cheio de coisas. E muitas outras coisas. Mas aí, nós vamos encontrar pessoas que sofrem por causa disso. Pessoas que se matam de trabalhar para conquistar coisas melhores, né? Que se matam literalmente mesmo. Vivem em função do trabalho. Você tem que viver pelo trabalho e não por causa do trabalho. Você vive porque você ganha o teu salário do trabalho, mas as pessoas se desdobram. Nesse caso, trabalham e esquecem família, filhos, e vão se matando aos poucos. Quando conseguem, muitas vezes não têm usufruto daquilo. Então há essa incessante busca pelo material, pelo supérfluo. É errado? Depende. A quem eu estou atingindo? A quem eu estou prejudicando? Porque muitas vezes nós não vemos isso daí. Ah, mas eu trabalho, eu ganho, eu tenho 3 jornadas de trabalho. Mas e a família? E o lazer? E os filhos? Ah, mas eu dou tudo para os meus filhos. Tudo que eles pedem eu dou. Será? Aí como é que fica a religião? Ah, mas eu não tenho tempo. Mas quando eu tirar férias, eu vou dar uma passadinha lá no centro, tomo passo durante o mês, fico o ano inteiro protegido. Qual é a importância que damos ao nosso... Antes de eu continuar. Vocês, e eu havia pedido para fazerem um pensamento, uma vibração, do que vocês querem para este ano. Qual é as metas? Vou contar uma história bobinha e rápida. A minha esposa, na manhã do dia 31, veio com uma ideia. Tive uma ideia. Falei o quê? Nós vamos pegar hoje, à noite, nós se reunimos. Somos uma família realmente pequena. Eu só tenho eu e minha irmã, e minha esposa tem ela e a irmã dela só. E nós vamos nos reunir e nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma garrafa e nós vamos colocar
anotar as coisas que nós queremos num papelzinho, colocar dentro dessa garrafa, tampar e vamos enterrar. Eu dava risada disso daí até eu ter que fazer o buraco. 1h da manhã. E nós fizemos isso daí. Todo mundo escreveu. Fiquei com bolha na mão, que agora que ela melhorou. Imagina, mãozinha de fada aqui, fazendo buraco. E o filho da mãe da garrafa tinha que ficar em pé. Porque se ela ficasse deitada, corria isso de entrar uma água, uma coisa. Então tinha que fazer... Olha, a sorte tinha chovido, então a terrinha estava mole. Mas, próxima vez eu compro aquelas cavadeiras que roda, é bem mais rápido, né? Escrevemos lá na garrafa. E eu não lembro. Por sorte, eu tenho uma memória que dá gosto. E eu não lembro exatamente, 2 ou 3 coisas eu lembro. Eu sei que eu coloquei 6 projetos de vida para esse ano. E agora eu vou ficar com vergonha. Porque todo mundo aqui pensou em coisas para esse ano. Aí eu pergunto, qual é a importância que damos ao nosso aperfeiçoamento moral? Ao pouco ou que nenhum tempo consagramos, e que nenhum entanto é o que importa para a eternidade. Pergunto, quem nessa garrafa ou quem aqui colocou que quer ser mais humilde esse ano? Tolerante, paciente, feliz com o que tem, caridoso, carinhoso com os filhos, com a esposa, com os amigos, atencioso, bondoso, dedicado às coisas sociais, honesto. Quem falou isso? Quem pensou nisso? Não precisa levantar a mão, não. Porque eu duvido, porque eu me encaixo nessa que está a garrafa lá, vá ter pensado nessas coisas. Que esse ano eu quero ser mais humilde, mais tolerante. Faz essas. Quem na virada do ano, quem agora no comecinho fez essa programação? Tenho certeza que teve casa, reforma de casa, teve carro, teve televisão, teve um punhado de coisa. Tenho certeza. Estou vendo as risadas aqui, estou vendo os olhares assim de sem graça. Eu fiquei sem graça quando eu montei essa palestra. Eu já estava pronto, eu adaptei ela para o momento. Quando eu falei, puxa vida, não tem nada disso escrito. Que caramba. Porque nós damos mais amor aos bens terrenos. E ele constitui esse amor aos bens terrenos como um dos mais fortes ao óbice do nosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego às posses de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com a aplicardes a todas as coisas materiais. E eu pergunto, quem de nós escreveu ou pensou que este ano vai amar ao próximo como muito mais gostaria de ser amado? Ninguém, né? Ninguém pensou nessa coisa básica. Esse ano eu vou amar o próximo. Muito mais do que eu queria que eu mesmo fosse amado. Ninguém pensa nisso. Porque se todo mundo pensasse nisso, eu garanto que em 31 de dezembro de 2013, eu ia fazer uma reflexão e falava, eu tive o melhor ano da minha vida. Porque é fácil a gente falar aqui, né? É fácil a gente colocar nesse momento aqui calmo, tranquilo, que eu vou amar aquele que me fecha no trânsito, que eu vou amar aquele que me desrespeita, que eu vou amar aquele que não gosta de mim, que eu vou amar aquele que olha com mal olhado para mim, que olha com a cara com raiva. Agora aqui é fácil, mas no dia a dia nós não conseguimos devolver uma ofensa com um sorriso. Nós não conseguimos tratar uma pessoa bem que te tratou mal. Nós queremos sempre devolver com mais raiva ainda. Onde será que nós estamos errando? Mas eu consigo meus bens materiais. Mas e meus bens espirituais? Como o título da palestra diz, materialismo e espiritismo. Eu posso ser materialista? Sim, claro, eu preciso. Preciso ter minha casa, meu carro. Preciso ter meu telefone, meu celular, meu trabalho, meu escritório, minha fazenda, minha chácara, meu apartamento de praia, seja, eu tenho, posso ter isso. Eu conquistei. Mas paralelamente com isso, será que eu estou também adquirindo esses bens espirituais? Será que quando chegar do lado de lá, que for cobrado esses talentos, que tudo que nos foi dado, e não materialmente, mas em troca do material que nós obtivemos, eu ajudei o próximo? Eu estendi a mão ao próximo? Eu curei o choro de alguém que chegou até mim? Será que eu estendi a mão àquele que estava desesperado? O enriquecimento ilícito de uns trabalha em favor do crescimento da miséria de bilhões de criaturas, outras que lhes constitui a grande família. Joana de Ângeles, em Despertar do Espírito. Então ele diz que o enriquecimento ilícito de uns prejudica bilhões de outras pessoas que são irmãos nossos. Todos são irmãos. Todos eles, independente de onde e quando, são irmãos nossos.
Como temos um tempinho, eu vou ler, tentar passar para vocês, uma situação de um debate público, em qual Bezerra de Menezes é interpelado por um materialista. Aquele primeiro materialista que nós trabalhamos. Aquele por filosofia. Ele chega até Bezerra durante uma apresentação, durante um evangelho, se não me falha a memória, público inclusive, e pergunta o seguinte: Bezerra, continuo ateu, e não somente por meus colegas, mas também por mim. Venho convidá-lo a debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E previno você que o materialismo já levantou extensa lista de médios fraudulentos, de chamados sensitivos que reconheceram seus próprios enganos e desertaram das fileiras espíritas, dos que largaram em tempo o suposto desenvolvimento das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos, dos ilusionistas que operaram em nome de poderes imaginários da mente. E com essa relação, apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo já reuniu. Os nomes dos experimentadores que demonstraram a inexistência da comunicação com os mortos. Dos sábios que não puderam verificar as factícias ocorrências da mediunidade. Dos observadores desencantados de qualquer testemunho da sobrevivência. E dos estudiosos ludibriados por vasta astúcia de espertalhões. Esperamos que vocês, espíritas, aceitem o repto. Bezerra dá uma paradinha, olha ao lado que está um seu amigo. Seu amigo balança a cabeça, pede que ele responda. E aí vem a resposta de Bezerra. Aceitamos o desafio, mas tragam também ao debate aqueles que o materialismo tenha soerguido moralmente do mundo, os malfeitores que tenha regenerado para a dignidade humana, os doentes da alma que tenham arrebatado as fronteiras da loucura, aos infelizes aos quais haja devolvido o ânimo de viver, as vítimas de tentações escabrosas que haja restituído a paz no coração, as mulheres infortunadas que terá arrancado ao desequilíbrio, os irmãos desditosos de quem a morte roubou os entes mais caros, a cujo sentimento enregelado na dor terá estendido o calor da esperança. As viúvas e os órfãos cujas energias tenham escorado para os caluniados, aos quais terá ensinado o perdão das afrontas. Aos que foram prejudicados por atos de selvageria social, massacrados de legalidade, a quem haverá proporcionado sustentação para que ouvidem os trajes recebidos. Traga os acusados injustamente, cujo espírito rebelado terá de subtrair o fel de revolta, substituindo pelo bálsamo da tolerância. Os companheiros da humanidade que vieram do berço, cegos, mudos, mutilados, enfermos ou paralíticos, aos quais terá tranquilizado com o princípio de justiça, para que aceitem pacificamente o quinhão de lágrimas que o mundo lhes reservou. Traga os pais incompreendidos, a quem deu força e compreensão para abençoarem os filhos ingratos. Traga também os filhos abandonados por aqueles mesmos que lhes deram a existência, os quais auxiliou para continuarem honrando e amando os pais sensíveis que atiraram em desprezo e desvalimento. Traga também os tristes que hajam imunizado contra o suicídio, aos que foram perseguidos sem causa aparente,
cujo pranto terá enxugado nas longas noites de solidão e vigília, afastando-os da vingança e da criminalidade, os caídos de toda procedência, cujo martírio tem ofertado apoio aos que se levantem. Ah, meu amigo, se puderem trazer um só desses desventurados do mundo, a quem o materialismo tenha dado socorro moral, para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós espíritas aceitaremos o repto. Uma boa noite a todos e muito obrigado.